Pânico 3, resumido em 11 minutos e 51 segundos. Depois de conseguir usar sua fama adquirida no filme anterior para se tornar um apresentador de programa de TV, o Cotton Weary retorna para casa depois de gravar uma participação especial no filme Apunhalada 3, onde ele interpreta a ele mesmo. No carro, ele recebe uma ligação aparentemente de uma fã, mas que na verdade é do novo assassino, que exige saber aonde Sidney Prescott está escondida, ameaçando de matar a namorada do Cotton caso ele não fale. O Cotton se apressa para chegar em casa logo, onde a sua namorada é atacada pelo assassino, que fala com ele com a voz idêntica à do Cotton, que chega em casa e é atacado pela própria namorada, achando que ele é o assassino. Mas o assassino de verdade mata a namorada e depois também o Cotton, dizendo a ele que ele deveria ter dito a ele aonde a Sidney estava. A Sidney, que está traumatizada depois dos ataques dos filmes anteriores, está isolada apenas na companhia do seu cachorro numa casa no meio do nada, onde ela está super neurótica com a própria segurança. E ela está trabalhando como conselheira numa central telefônica para mulheres vítimas de abuso. Depois de dar uma palestra numa universidade, a Gale Weathers é informada pelo detetive Kincaid sobre a morte do Cotton. E ele está pedindo a ajuda dela na investigação porque uma foto de uma jovem Maureen Prescott, mãe da Sidney, foi deixada na cena do crime. Por conta da morte do Cotton, toda a produção de Apunhalada 3 é paralisada pelo estúdio, enquanto Roman, o diretor do filme, e o Milton, produtor de toda a franquia Apunhalada, tentam convencer os chefões do estúdio a continuar as filmagens. Os integrantes do elenco, Sarah, Tyson, Tom, que interpreta o Dewey, e Angelina, que interpreta a Sidney, discordam sobre a gravidade da situação deles. A Gale se infiltra no estúdio do filme, que é uma reprodução fiel de Woodsboro, para investigar quando uma outra atriz do filme, Jennifer, que interpreta a Gale desde o primeiro Punhalada, vem falar com ela, mas as duas se estranham e Gale fica chocada ao esbarrar em Dewey, que está lá trabalhando para a produção do filme como consultor técnico e também é ajudante da Jennifer. Lá na sua casa nas montanhas, a Sidney recebe a visita do seu pai e lamenta com ele o fato da mãe dela ter tantos segredos que colocaram tanta gente em perigo. O Neil Prescott tenta convencer a Sidney a voltar para casa, que ficar ali sozinha não faz bem para ela, o que ela recusa, pois psicopatas não podem matar o que eles não podem encontrar. Mas a Sidney realmente não está bem e ela tem pesadelos com a sua mãe e com o assassino. No dia seguinte, mais uma atriz de Apunhalada 3, Sarah, é morta pelo assassino no escritório de produção do filme, onde ele deixa mais uma foto antiga da Maureen Prescott. E a gente descobre que a Gale e o Dewey chegaram a ter um relacionamento morando juntos em Woodsboro, mas a Gale não aguentou a vida numa cidade pequena e eles terminaram. A Jennifer liga pedindo que o Dewey vá imediatamente para a casa dela, e quando ele e a Gale chegam lá, encontram uma Jennifer desesperada pela morte da Sarah, com medo de ser a próxima. No estúdio, a produção de Apunhalada 3 é definitivamente cancelada depois que o diretor Roman é levado para a delegacia, pois teria falado por telefone com a Sarah antes dela ser morta, o que ele obviamente nega. Até que um dia, lá na sua casa nas montanhas, a Sidney recebe uma ligação de uma mulher pedindo ajuda. Mas quando ela reconhece a voz como sendo da sua própria mãe, a voz pede para ela ligar no noticiário, que está dando a notícia do cancelamento da Apunhalada 3 devido a mais uma morte. Mas na verdade ela está falando com o assassino, que alerta a Sidney que as mortes não iam parar por ali. Na mansão da Jennifer, o elenco agora desempregado de Apunhalada 3 se reúne para lamentar o cancelamento do filme. E a Gale chega lá para falar para o Dewey que o Roman, o diretor, foi solto porque as ligações para Sarah não saíram do celular dele. Ela também fala que ela fez uma pesquisa, mas não consegue achar nenhuma informação sobre a vida da Maureen Prescott durante um longo período de sua juventude, mesma época em que as fotos deixadas nas cenas do crime foram tiradas. E o Dewey reconhece que essas fotos foram tiradas nos estúdios aonde a Apunhalada é filmado. O assassino então chega na mansão, mata o segurança da Jennifer e desliga a energia. Mas de alguma forma ele ainda consegue passar uma série de fax para eles com páginas de um roteiro do que está acontecendo naquele momento. Para saber quem será poupado pelo assassino, o Tom volta para dentro da casa para ler a última página de fax que chega. E nessa página diz que só sobreviverá quem sentir o cheiro de gás. E a mansão explode, e Gale, Dewey, Jennifer e Angelina rolam morro abaixo. Já na rua, o assassino quase pega a Gale, mas ela é salva por Dewey, que encontra mais uma foto da Maureen com a frase "Eu a matei", escrita na parte de trás. No dia seguinte, o Kincaid insiste que Dewey diga aonde a Sidney está, pois ela precisa ser interrogada. Mas a Sidney chega por conta própria na delegacia, onde ela vê as fotos da mãe dela na sala do Kincaid, e pede para ver aonde elas foram tiradas.
E quando eles chegam lá no estúdio, a irmã mais nova do Randy, Martha, aparece para entregar uma fita para eles. A fita tem uma gravação feita pelo Randy durante os assassinatos de Pânico 2, explicando para eles as regras que se aplicam na parte final de uma trilogia de terror caso o assassino voltasse e ele não tivesse sobrevivido aos ataques na faculdade. Ele explica que na parte 3 o assassino é quase imortal, então é preciso mais esforço para acabar com ele. Qualquer pessoa pode morrer no fim da trilogia, incluindo a protagonista, e que algo é revelado sobre o passado dos personagens que ninguém sabia antes. Com essa informação, a Gale decide ir investigar mais sobre qual é a relação da Maureen Prescott com o estúdio, e, com a ajuda da Jennifer, que dá acesso aos arquivos do estúdio, elas descobrem que ela fez 3 filmes de terror B quando era nova, sob o nome artístico de Rena Reynolds, e que eles foram todos produzidos pelo mesmo produtor de Apunhalada, o Milton. Enquanto ela está no banheiro do estúdio, a Sidney flagra Angelina, que interpreta ela na Apunhalada, espionando ela do reservado, e corre atrás dela depois para devolver uma escova de cabelo que ela derrubou, mas sem querer ela entra no set de Woodsboro. Ela fica muito abalada de ver uma reprodução fiel da sua casa e da casa dos assassinatos do primeiro filme, mas ela entra e vai até onde seria o seu quarto, onde ela é atacada pelo assassino. A Sidney foge e é perseguida por ele pelo cenário, e depois de conseguir despistar ele, ela é atraída por alguém com a voz da sua mãe para o cenário do flashback da morte dela, onde o assassino se esconde embaixo de um lençol. A Sidney pula pela janela e é resgatada pelo Dewey e Kincaid. Kincaid leva a Sidney embora para a delegacia, deixando ela lá no escritório onde ela estará segura. Então a Gale e a Jennifer mostram para o Dewey o que elas descobriram sobre o passado da Maureen e vão até o escritório de Milton, o produtor, onde Roman está se lamentando sobre ter tido seu filme cancelado. Roman vai embora para a mansão do Milton, onde ele vai fazer uma festa de aniversário mais tarde, enquanto os 3 interrogam Milton sobre o fato dele ter feito 2 filmes sobre o assassinato de Maureen Prescott, sendo que ela tinha sido uma atriz nos filmes dele no passado, mas nunca contou isso para ninguém. Ele diz então que nunca revelou conhecer a Maureen Prescott antes, porque ele tinha medo que suspeitassem dele de alguma forma estar envolvido em alguns dos assassinatos. Ele ainda conta que a Maureen não se adaptou à realidade de Hollywood, onde atrizes participavam de festas na casa dele para conhecerem homens que dessem para elas papéis de destaques em outros filmes. E que em uma dessas festas as coisas saíram de controle e que homens tiraram proveito dela. Ou seja, ela foi estuprada. Eles estão indo para a delegacia contar para Kincaid tudo o que eles descobriram quando a, entre aspas, Sidney liga para o Dewey dizendo que o Milton ligou para ela pedindo que ela fosse até a casa dele para que ele pudesse contar para ela algo relacionado a Maureen e que ela quer que o Dewey vá para lá também. Quando eles chegam lá na casa, a festinha do Roman tá rolando com o pessoal do elenco, mas a Sidney ainda não chegou. Roman, Jennifer, Tyler e Angelina saem para explorar a mansão, enquanto Dewey e Gale ficam na sala, onde eles descobrem a roupa do assassino com um alterador de voz que consegue replicar a voz de qualquer pessoa, o que faz eles perceberem que não falaram com a Sidney mais cedo, mas sim com o assassino. Dewey e Gale saem procurando os 4 que saíram vagando pela casa e a Gale encontra o Roman ensanguentado e começa a correr com a Jennifer, quando encontram a Angelina saindo de uma passagem secreta, que corre quando descobre que Roman morreu, só pra morrer também. O assassino ainda mata Tyson e depois Jennifer em uma das passagens secretas da mansão, antes de conseguir dominar a Gale e o Dewey. Na delegacia, sozinha dentro do escritório do Kincaid, a Sidney atende uma ligação do assassino, que manda ela ir até a mansão sem avisar ninguém da polícia, senão ele mata Gale e Dewey, que estão rendidos. A Sidney chega na casa e encontra os 2 amarrados, mas é logo atacada pelo assassino. A Sidney atira nele, mas ele foge em seguida, e então o Kincaid chega, e a Sidney, desconfiada, aponta a arma para ele. Mas o assassino volta e luta com Kincaid, deixando ele desacordado. A Sidney corre pela mansão com o assassino atrás dela, até que ela encontra uma passagem secreta para uma sala de projeção escondida. Ela entra, mais uma vez ouvindo a voz da mãe dela, enquanto uma filmagem da Maureen está passando numa tela. O assassino aparece, tranca Sidney dentro da sala e começa a explicar que está na hora dela se acertar com ele e com a mamãe. Quando Sidney pergunta quem ele é, ele diz que é a sua outra metade, que há 4 anos atrás foi procurar a sua própria mãe, uma atriz chamada Rena Reynolds, a quem ele procurou a vida toda. Quando ele bateu na porta da própria mãe achando que ia ser recebido de braços abertos, ela já tinha uma nova família e um novo nome, Maureen Prescott, e só reconhecia a Sidney como sendo sua filha, e rejeitou o seu próprio filho, Roman. E ao invés de matar logo a Sidney, ele começa a explicar que eles são meio-irmãos,
mas que a mãe deles disse que ele era filho de Rena Reynolds e que Rena estava morta. Então ele decide ficar em Woodsboro espionando a própria mãe e assim ele descobre que Maureen tinha um caso com o Cotton e com o pai do Billy Loomis. Ele revela então que foi ele que contou para o Billy sobre o caso do seu pai com a Maureen e que ele foi também o mentor de Billy sobre como elaborar o plano para os assassinatos lá do primeiro filme, fazendo dele o responsável por todas as desgraças que aconteceram na vida da Sidney. E agora ele fez tudo de um jeito para parecer que a Sidney descobriu que sua mãe foi vítima de um estupro coletivo quando ela era jovem ali na casa do Milton, o que na verdade aconteceu mesmo, e que ela quis se vingar de todos os envolvidos na produção de Apunhalada. Ele mata o Milton e ataca a Sidney. Os dois têm uma violenta luta e perseguição, onde a Sidney chega a ser baleada 2 vezes, fazendo o Roman achar que conseguiu matar ela. Mas a Sidney dá a volta nele, dando 2 punhaladas com um picador de gelo nas costas dele, revelando que ela também está com um colete à prova de balas, antes de dar a punhalada 3. O Dewey e a Gale entram na sala e quando a Sidney está quase saindo, como sempre o assassino volta. O Dewey atira nele várias vezes, mas ele não cai por conta do colete à prova de balas que ele está usando, até que a Sidney manda o Dewey atirar na cabeça, matando o Roman de uma vez por todas. Algum tempo depois, lá na casa das montanhas da Sidney, o Dewey pede a Gale em casamento e a Gale aceita, enquanto a Sidney volta de um passeio com seu cachorro. A Sidney entra em casa e não ativa o alarme, quando Kincaid, na companhia de Dewey e Gale, chama a Sidney para assistir a um filme. Pânico 3 então termina com a porta da casa abrindo sozinha, mas a Sidney decide que não vai mais viver com medo e deixa a porta aberta.